A paz seja com todos, a paz do Senhor para a noiva do Cordeiro, a paz do Senhor para quem ainda não se decidiu. O convite ainda está de pé para a gente ir para casa, para você fazer parte desse rebanho. Em nome de Jesus, quem fala com vocês é a missionária Helena. E cá estamos para trazer hoje um assunto bem espiritual. Nós vamos falar nesse vídeo sobre 10 sinais que a alma dá para nós sobre a nossa espiritualidade, tá certo? Fique aqui conosco, se você ainda não é inscrito, se inscreva, esse é o momento de você se inscrever e estar aqui conosco para aprender um pouquinho mais e ajudar a gente a divulgar. Esse tipo de conteúdo é muito difícil da gente crescer na plataforma do YouTube. Então eu conto com você, com o seu engajamento, conto com você assistindo, para a gente permanecer na plataforma, tá bem? Já tá de bom tamanho permanecermos aqui, tá certo? Então vamos lá alcançar a meta, né, em nome de Jesus, para a gente permanecer por aqui. 10 sinais que a alma dá sobre a sua espiritualidade. Nós somos seres espirituais, né? À medida que crescemos, alguns pontos da nossa personalidade, ela vai aparecendo, vai dando sinais para que a gente faça as escolhas certas e assim cumpramos o nosso chamado, venhamos a cumprir a nossa missão aqui na Terra da melhor maneira possível, porque o Senhor, Ele nos dá as ferramentas necessárias. Somos espíritos revestidos de carne e estamos aqui só por um tempo. Nós estamos aqui para decidir pelo nosso próprio futuro, pela nossa própria eternidade. Muitas perguntas só serão respondidas na eternidade. Então não me pergunte o porquê de tudo isso, tá? Porque existe uma explicação sim. Mas nós não vamos trabalhar nesse vídeo o porquê de nós estarmos aqui para escolhermos a nossa espiritualidade, tá bem? Cabe entender que a gente está aqui e já que estamos aqui, vamos decidir pela nossa alma, pela nossa vida espiritual, pelo nosso futuro espiritual, né? Pelo nosso futuro eterno, da melhor maneira possível. Combinado assim? A nossa vida espiritual, ela é desafiadora. Por quê? Porque é um mundo onde nós não conhecemos. Nós mal conhecemos o mundo físico, imagina o espiritual. Porém, o Senhor é tão maravilhoso que Ele já preparou tudo para você. Cabe fazer as escolhas certas e você tem capacidade para fazer suas escolhas, certo? Para nós e para as outras pessoas, é necessário que todos entendamos para que nós, você e eu e as outras pessoas que nos cercam, fiquem bem, vivam melhor e nós também. Quando fazemos a escolha certa, ficamos bem e fazemos bem àqueles que nos rodeiam. Então, nesse vídeo, eu quero dar 10 sinais, trazer 10 sinais que a sua alma está falando com você. E você, se você ouviu algum desse sinal, faça o seguinte, se você tem algum desses sinais aqui, ali na tua vida, o tempo todo, atuante, diz pra gente aqui nos comentários, tá bem? Eu gostaria muito de saber, gostaria muito. Então são 10 que eu vou trazer para cá, mas existem outros sinais que mostram o grau da sua espiritualidade, como é que tá a sua vida. Vamos lá, o primeiro sinal que a alma traz, que a alma fala com você, lembre-se que a alma é o seu eu interior. A alma é aquela que não vai morrer, a alma não morre. Ou ela vai para a eternidade com Deus, ou ela tem separação eterna com Deus. Mas morrer, a alma não morre, né? Quando a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá, é porque a morte trata-se de separação. Então, é a alma que pecar, essa está separada da vida, está separada de Deus. Logo, ela infelizmente vai viver a eternidade na ausência da vida, na ausência de Deus. Primeiro sinal, a sua consciência tem clareza sobre certas coisas que outras pessoas não têm. Então você tem uma clareza maior sobre o certo e o errado, você tem uma clareza melhor sobre coisas que acontecem agora, explicações de coisas passadas e até coisas futuras que a sua consciência está tão num nível superior que muitas e muitas vezes você pensa em algo
e aquela coisa se manifesta diante de você com algum sinal, de alguma forma, como se a própria natureza quisesse falar com você. Então, sua consciência está atuando. Parece que você prevê algumas coisas, não é? Não é que ninguém vai virar um médium de uma hora para outra, não é isso. É que a consciência do crente que está ouvindo mesmo a sua alma, antes de acontecer alguma coisa, a alma já te diz, porque afinal de contas a visão da alma é muito maior, né? Ela não é limitada ao nosso corpo, ela é maior. Então ela traz esse eu interior, traz para nós certas respostas. Como por exemplo, vou dar um exemplo. Algumas pessoas dizem assim, é o meu coração falando. Que seja, você entende assim, tudo bem, escute o seu coração. Escute o seu coração. Mas a alma, na verdade, não é esse músculo, o coração. É o nosso inconsciente ali, que está atuante, vendo e sabendo de coisas maiores do que a nossa existência aqui. Sabendo de onde viemos e para onde nós podemos ir, dependendo das escolhas. Por isso ela fala. Então, quando você tem uma clareza nas coisas, você prevê certas coisas, é porque a sua espiritualidade está num bom nível. Você precisa se aplicar mais e mais e mais para você crescer ainda mais nesse conhecimento. Segundo sinal que a alma dá, as suas emoções, sejam elas quais forem, ela tem uma intensidade maior. Por exemplo, se é raiva, é mais intensa a raiva, você sofre, mesmo que você não reaja, mas você sofre muito. Se for alegria, é intensa também. Então, seus sentimentos, eles são mais intensos do que os outros, e você até tenta conter isso daí, mas você não consegue, porque você é uma pessoa espiritual, e quando essas emoções humanas e carnais vêm, elas vêm com muita intensidade, porque você está pleno, você está amplo ali, entendeu? E aí você precisa administrar no plano humano. E aí as pessoas chamam você de complicado, chamam você de difícil, chamam você de tanta coisa, porque muitas vezes você não consegue conter a emoção, e aí você meio que ultrapassa, né, assim, a intensidade. Se for tristeza, por exemplo, é uma tristeza que passa dos limites. As pessoas dizem, para que tanto isso? Mas é porque a pessoa espiritual, ela tem uma receptividade maior para as emoções. Ela está mais aberta, está mais plena, entendeu? Então, tanto qualquer tipo de emoção, se você for assim, se as pessoas chamam você de complicado, saiba que a sua alma está fazendo com que essa intensidade de emoção está dizendo para você, para dar atenção para as tuas emoções, para que elas tenham a medida certa, para que você não venha adoecer. A tua alma está dizendo. Se você confia em Deus, se confia no Senhor, então descanse, porque tudo vai ser colocado no seu devido lugar. Você só precisa ouvir a sua alma, porque o Espírito fala ao nosso espírito. Terceiro sinal, você sente arrepios com pequenas correntes elétricas assim no corpo do nada. De repente, vem aqueles arrepios. Todo mundo sente isso. Porém, quando a gente está entrando num nível de espiritualidade mais intenso, isso vem com mais frequência. São arrepios, como avisos, como sentimento daquelas correntezinhas elétricas. Às vezes vem até na cabeça da pessoa aquele estalo, aquelas ideias, aquela coisa que você diz, eu tenho que resolver isso daqui ligeiro antes que eu perca. São correntes elétricas que passam no nosso corpo, e aí acontece várias mudanças, várias coisas boas na nossa vida. E se forem más, a gente também sente que não é coisa boa, mas sim má. Então, muitas vezes também o coração se enche de uma alegria sem explicação, e você ultrapassa os limites. Meu Deus, porque eu tô tão alegre? Tem até medo da alegria que tá tanta, né? O contrário também acontece. Às vezes você sente uma fadiga tão grande que você diz, mas eu não trabalhei, mas eu não fiz nada que viesse trazer essa fadiga. Por que eu estou sentindo? Porque você não vive só no mundo físico, você vive no mundo espiritual, um mundo energético que traz muitas vezes essas cargas. Preste atenção nas suas emoções, preste atenção na tua vida, se cuide, procure silenciar, procure se afastar, procure, né, cuidar de você. Então se cuide que tudo vai dar certo e confia no Senhor. Quarto sinal que a tua alma dá, você sente e sabe que está sozinho no mundo, você sabe. Saiba também que existem muitas pessoas que estão nessa mesma situação. Estão percebendo, eu estou dizendo para você,
percebendo. Porque se a gente olhar ao redor, a gente tem todo mundo. A gente tem pai, tem mãe, tem filho, tem marido, tem não sei quem, tem amiga. A gente tá rodeado de gente. Mas se você for olhar, você tá sozinho. Então, quando a gente tem essa consciência de que estamos sozinhos, a gente passa a cuidar mais da gente mesmo. Estando no meio da multidão, mas você tem consciência de que você está sozinho. E que você não depende da opinião do outro, e você não depende de ninguém além de Deus e de você mesmo, para ser feliz e para viver. Né? 5. O quinto sinal. Você anseia por respostas e sua busca é incessante. O seu chamado só pode ser percebido por você. Então, quando a alma começa a falar, ela começa a te despertar acerca de um dom, acerca de um talento, acerca de algo que você faz muito bem. E você diz, será que se eu me aplicar aqui vai dar certo? Sim, vai dar. Pode ser esse o seu chamado. Então, você tem uma busca por respostas incessante. Você está ali buscando e buscando mais e mais e mais. Isso é muito interessante quando a alma desperta. Sexto sinal, você percebe que as coisas e eventos trabalham em seu benefício. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo bem pequenininho. Você sentiu sede e alguém automaticamente, assim que você sentiu e pensou, vou tomar água, alguém disse, quer água? Você percebe que as coisas acontecem assim. Você acontece que, por exemplo, estava para acontecer algo ruim, a casa pegar fogo. E aí, de uma forma ou de outra, você chegou em casa antes daquilo acontecer. Você, por exemplo, ia acontecer algum tipo de acidente e você se atrasou. E aí, quando passa, aquilo dali já aconteceu, mas teria acontecido se você estivesse no lugar. Então, você começa a perceber que as coisas trabalham em seu benefício. Isso é um sinal de que a alma está falando. Você se sente protegido, você sente proteção. Comece a escutar a sua alma. Comece a escutar. 7. Suas petições são atendidas, produzindo uma onda de gratidão no seu interior. Assim você vive de forma mais elevada. Então você já sabe como pedir. À medida que você vai descobrindo que você pedindo coisinhas pequenas, elas vêm. Então você vai aumentando o grau da tua fé e o grau das coisas grandes também vão acontecendo. Tanto em qualquer nível espiritual, no âmbito espiritual ou no âmbito material. O Senhor faz, porque Ele é Deus. Ouça a sua alma, ouça. Então, suas petições, entenda como é que você pediu e deu certo, aí continua pedindo daquele mesmo jeito, porque vai aumentando. Começa a testar a tua fé com coisinhas pequenininhas. Você vai ver coisinhas miudinhas. E aí depois você vai aumentando as suas petições, do mesmo jeito que você pediu pequenininha, vem o grande, porque para Deus não tem grande nem pequeno, tudo é bênção. E o que você pediu, Ele manda. A sua alma falou, escute. 8º sinal, você sente a necessidade de cumprir o seu propósito aqui na Terra. Então você está sempre preocupado em ajudar alguém, em fazer algo por alguém, e não só você se sente grato por tudo que você tem, você quer abençoar o outro, você, do mínimo que seja, você quer compartilhar e partilhar, e aí você vai entendendo o seu chamado aqui, que é ajudar o seu próximo e amá-lo como a si mesmo. 9º sinal, para a gente encerrar. Você sente que precisa se conhecer melhor e ter mais paciência consigo mesmo. Então, muitas e muitas vezes nós deixamos de fazer o bem para nós, nos prejudicando, achando que vai estar ajudando os outros. Então, haverá uma necessidade, quem escuta a alma. A alma diz, ei, pare um pouco, durma. Pare um pouco, vá descansar. A alma muitas vezes diz, ei, pare um pouco, vai estudar sobre isso. Ei, não fala agora não. Vá buscar logo uma resposta, não se adiante, não seja precipitado. Se conheça melhor, se controla, rapaz. A alma vai dizendo para você. E há uma necessidade de você se autoconhecer, para poder então você viver melhor. Quem deve conhecer melhor você do que você mesmo? Ninguém. É você quem tem que conhecer a si. E aí você vai ter tranquilidade, saberá seus limites e não sentirá culpa, por exemplo, quando você fez o que tinha de fazer e não deu certo, aí você fica se sentindo culpado, mas você fez o que tinha de ser feito. E pronto, e ponto. Então, a alma diz, você precisa se conhecer melhor, calma, preste atenção nos seus limites. E vá só até os seus limites e não sinta culpa depois disso. E, finalmente, o 10º sinal que eu trouxe aqui nesse vídeo, você sente que tudo é Lembra da oração de Jesus que ele disse,
O Pai e eu somos um. Depois ele disse, a minha igreja e eu somos um. Jesus estava falando do todo e nós fazemos parte desse todo. Jesus e nós somos um. O reino de Deus e nós somos um só. E todas as coisas vão contribuindo para o bem da nossa estadia aqui na terra. E também para a nossa preparação para ir morar no céu. Você entendeu? Eu espero ter ajudado você em nome de Jesus. Cuide mais da sua alma. Ouça mais a sua alma. Tá certo? Pare, escute. A sua alma não mente para você, não. Sabe quem mente para você? É o seu coração. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. A alma da gente, ela pega no pé da gente. Ela exige da gente. Ela fala conosco para a gente tomar as escolhas certas, a direção certa. O nosso coração não, ele é enganoso. Ele está em busca de emoções que supram as necessidades momentâneas. A alma não. A alma, ela é mais centrada. Ela está mais aqui na nossa mente, na nossa razão. E quando nós agimos com razão, por exemplo, nós não compramos o que não podemos pagar. Quando a gente age com a razão e não com a emoção, por exemplo, a gente não fala precipitadamente, a gente não machuca as outras pessoas. Quando a gente age com a razão, que a gente escuta a alma, às vezes a gente se retira para não ser incômodo, entendeu? E quando a gente ouve a nossa alma, a nossa razão, a gente busca a palavra do Senhor com entendimento. Como disse Paulo, buscai renovar o vosso entendimento. Renova a tua alma. Leia a Bíblia. A Bíblia é uma fonte de vida, é uma fonte de saúde, é uma fonte de liberdade. Que Deus abençoe você. Eu espero ter contribuído para o seu bem nessa missão que o Senhor me deu aqui no canal ISCR, tá bem? Até o próximo vídeo em nome de Jesus.